Meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, A Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse pequeno ministério, de nos ajudar no trabalho missionário, na distribuição de livros do Grande Conflito, na distribuição dos folhetos A Volta do Senhor Jesus, ou O Futuro Glorioso, ou o folheto A Marca da Besta. Para que nós possamos impactar, levar essa mensagem a pessoas que estão aflitas e que precisam, desta mensagem. Precisam da mensagem do advento, a mensagem que Cristo em breve vai voltar. O tema do nosso estudo de hoje está aqui ainda no capítulo 4 de Jeremias, a partir do verso 19, que vai ter como título A Dor de uma Nação Condenada, ou Lamentações por Judá. Judá tem escolhido os seus próprios caminhos. Da mesma forma, nós temos escolhido nossos próprios caminhos. Temos tomado as nossas próprias decisões. E muitas das vezes, quando chega a consequência até nós não queremos aceitar esse destino da consequência. Às vezes até tem pessoas que dizem assim, mas foi porque Deus quis que isto acontecesse. Não, Deus não quer o mal para com os seus filhos. Deus não deseja o mal nem para com o próprio ímpio. Deus ele não se agrada na maldade para com o ser humano. Mas cada um de nós tomamos decisões erradas diante de Deus. Práticas de pecados que são abominações diante de Deus. E através dessas decisões, a consequência vem e nós temos que pagar. Eu quero que vocês prestem bem atenção, será dos versos 19 até os versos 31 do capítulo 4 de Jeremias, tá bom? Iremos estar falando outros versículos, alguns versículos secundários, iremos estar aplicando. Feche seus olhos e ore comigo. Graças te dou, Pai, pela vida. Que o Senhor possa abençoar essa mensagem, abençoar cada uma dessas pessoas que irão assistir e que o teu bom e maravilhoso Espírito possa estar conosco, Senhor, nos guiando, nos orientando e nos dando, Senhor, sabedoria e discernimento espiritual. Te peço, Pai, nesse momento, que o meu coração e o coração de todas as pessoas venha a ser preenchido, Senhor, com a mensagem da verdade presente. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui, a partir do verso 19, vamos ler o verso 19 e o verso 20, que diz: entranhas, minhas, tenho dores no próprio coração, meu coração faz ruído em mim, não posso me calar, porque tu ouvistes, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido da guerra, destruição sobre destruição, se apregoa, porque já toda a terra está assolada. De repente, são destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Essa é um trecho da pequena lamentação que Jeremias faz diante da filha de Sião, ou seja, a filha do teu povo. Em vários outros versículos, Jeremias trata Jerusalém, Judá, como a filha do teu povo. Eu quero que você abra aí comigo em Isaías capítulo 22, verso 4, que diz assim: Portanto, digo, desviai de mim a vista, chorarei amargamente, não vos canseis, mas em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Ou seja, da filha do teu povo, da filha do meu povo. O profeta se identifica que aquele povo é povo dele também. Que aquela nação faz parte dele também. Lembrando que em outros versículos, o próprio Deus diz que eles são o meu povo. O profeta também se identifica que eles são povo meu também. Só que o que é que Jeremias está descrevendo aqui em Isaías 22, 4? Ele diz que desviai de mim a vista e chorei amargamente. Ou seja, Jeremias estava chorando amargamente. Por quê?
por causa da destruição que viria sobre Judá e sobre Jerusalém. Nós percebemos, irmãos, que nós também, muitas das vezes, nós tomamos decisões erradas. E vai acontecer nesse tempo do fim, de muitas pessoas se perderem. E aqueles que estarão salvos diante do Senhor, de acordo com Apocalipse 21:4, diz que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Você percebe que o mesmo choro, a mesma dor, nós iremos chorar, porque nós iremos ver parentes, mães, irmãos, pais serem exterminados, queimados, fulminados pelo lago de fogo. Mas iremos ter em nossa mente a confirmação do juízo comprovatório que aquelas pessoas não aceitaram a Cristo, não tomaram uma decisão séria em sua vida porque não quiseram. Nós iremos ter a certeza diante de Deus. Deus vai mostrar os livros de registro a cada um de nós. E aqui, continuando a nossa leitura, Jeremias 9:1 diz: Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Olha para você ver o que o profeta diz. Queria que a minha cabeça fosse o quê? Uma fonte de água, para que eu chorasse os mortos que seria da filha do meu povo. Se nós analisarmos os períodos das invasões de Jerusalém, nós percebemos que muitas pessoas morreram por mal decisões, por pecados escondidos, por adoração a ídolos, por se separar do próprio Deus, o dono da vida. Aqui, no livro de Crônicas, eu quero só abrir aqui, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 17, diz assim: Por isso fez vir sobre eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos, a espada, na casa do seu santuário, e não teve nem piedade, nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhinhos que se curvava pela idade, nem dos decrépitos, entregou-lhes todos nas mãos a espada. Nós percebemos que o rei Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, matou todos diante do santuário do Senhor. O que é que deixa isso diante de nós? É que nem aquele que não serve a Deus e aquele que serve a Deus, se aquele que serve a Deus não andar em estrita obediência diante de Deus, ele será destruído da mesma forma daquele que nunca serviu a Deus. Ainda mais será violenta a sua morte pelo fato que ele teve luz sobre o conhecimento da verdade. O espírito de profecia, no grande conflito, na página 311, diz assim: Era necessário que os homens fossem advertidos do perigo que se despertassem, a fim de preparar-se para os acontecimentos solenes ligados ao final do tempo da graça. Declara o profeta de Deus. O profeta Jeremias, prevendo este tempo terrível, exclamou. O que é que ele exclama? As minhas entranhas, tenho dores no próprio coração. Meu coração fez ruído em mim, não posso me calar, porque tu ouvistes a minha alma, o som da trombeta, do alarido e da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque toda a terra está assolada, e de repente são destruídos as minhas tendas e as minhas cortinas no momento certo.
Ou seja, essas palavras do profeta Jeremias servem para o nosso tempo atual, para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos estar em paz para com o nosso Deus. Aqui diz assim, continuando o comentário do grande conflito. Antes, a perspectiva desse grande dia, a palavra de Deus, com expressões as mais solenes e impressíveis, apela para o seu povo a fim de que despertem da letargia espiritual e busquem a sua face com arrependimento e humilhação. Nós devemos buscar Deus, irmão, com arrependimento dos nossos pecados e nos humilhar, jogar, como sempre os antigos faziam, saco de crina, se arrepender completamente dos nossos pecados, deixar as práticas pecaminosas de lado, não trazer as coisas mundanas para o santuário de Deus, não comemorar os ritos que Roma tem apregoado no período de mais de 12 séculos. Porque Roma, ela criou várias comemorações que são pagãs. E hoje as igrejas protestantes comemoram como se Deus aceitasse tal prática, tal rito, tal adoração. Aqui no comentário, Testemunhos Seletos, volume 9, página 15, parágrafo 5, diz: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo de Daniel, capítulo 11, atingiu quase o seu cumprimento, logo completo. Logo se darão as cenas de perturbação, das quais fala as profecias. Aqui diz: nem todos neste mundo tomaram o partido dos inimigos de Deus. Nem todos se tornaram desleais. Uns poucos existem que são fiéis a Deus, pois escreve João: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 12, capítulo 14, verso 12. Logo será travada a violenta luta entre os que servem a Deus e os que não servem. Logo, tudo que pode ser abalado será, para que permaneça as coisas que não podem ser abaladas. Ou seja, tudo aquilo que pode ser abalado será abalado. Jerusalém e Judá estava sendo abalada pelos eventos que deveriam ocorrer. A invasão de Nabucodonosor nas regiões Jerusalém e Judá foram levadas cativas diante de Deus. Deus permitiu que o rei dos caldeus levasse cativo. Deus permitiu que muitas crianças, jovens, donzelas, idosos morressem diante dele, diante do santuário. Sabe por que Deus permitiu? Olha, quero que você abra aí em sua Bíblia, aí na sua casa, no local de trabalho, aonde você estiver. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Veja qual eram as práticas do povo que eles praticavam diante do Senhor. E por que o Senhor se separou deles. Mas não foi de fato que o Senhor deixou eles. Mas foi de fato que quando nós praticamos a prática do pecado, quando nós deliciamos nas práticas pecaminosas, nós esquecemos de Deus. Quantas vezes você esqueceu de Deus? Quantas vezes você esqueceu das suas bondades, das suas misericórdias, das suas bênçãos? A graça que o Cristo nos deu na cruz, ela não anula a obediência à lei de Deus. Muitos pregam por aí que eu vivo na graça e hoje eu posso viver em desobediência. Não existe um país ou uma cidade sem leis. Por que vai existir no céu uma cidade sem lei? Sem estatuto perpétuo por todas as gerações, por toda a eternidade? Não existe. Por isso, meus irmãos, você, que alguma pessoa chegou diante e disse: eu vivo na graça, não importa a obediência da lei de Deus, é uma mentira. Porque Jesus disse que aquele que diz está nele deve andar como ele andou. Por isso que, se eu digo que estou em Cristo, deve andar como Cristo andou. Cristo andou em obediência a todos os mandamentos de Deus. Jesus falou em Mateus 15, se me amas, guardarás os meus mandamentos.
Se você ama a Deus, guarda os seus mandamentos. O que é que o povo fez? Transgrediu a lei de Deus, fez ídolos, começou a se prostituir entre si mesmo. Olha o que diz aqui. Ezequiel capítulo 8, a partir do verso 10, que diz: Entrei, pois, e olhei, e eis que toda a forma de répteis, de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam retratados sobre a parede em todo o redor. E ali de pé, perante eles, estavam 70 homens, os anciões da casa de Israel, e no meio deles, de pé, Jaazanias, filho de Safã, o sacerdote. Cada homem tinha na mão o seu incensário, e subia uma densa nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, viste o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras de suas imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Olha que o próprio povo de Israel diz diante de Deus: o Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra. Quantas vezes dentro da casa de Deus temos praticado essas práticas? Os nossos ídolos acariciados, as nossas comemorações mundanas, trazendo Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia das Mães, dia de vários tipos. Interessante que Satanás é tão astuto que ele trouxe todas essas comemorações para que os crentes do advento, para que os crentes modernos comemorassem no santo dia do Senhor, o sábado. E aí trazemos, comemorando o dia dos pais, dia das crianças, dia de vários dias, tirando o foco da observância do sábado, da perpetualidade do sábado, da integridade, da espiritualidade desse mandamento. Lembrando, meus irmãos, que todos os mandamentos são válidos, mas o mandamento que é mais atacado, mais rejeitado, mais esquecido, é o sábado. Até então, que em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, Deus diz: lembra-se do dia do sábado. Por que Deus falou lembra-se? Porque ele seria esquecido. E ele está sendo esquecido diante do próprio povo de Deus. Os mesmos pecados que Israel cometeu no passado são os mesmos pecados que o Israel atual comete diante de Deus. Vamos continuar aqui. Jeremias, capítulo 4, para vocês. Vamos continuar aqui. Lembrando, meus irmãos, que os versículos já foram analisados, e esse estudo não é versículo por versículo. Ele é um estudo completo, secundário. E aqui diz assim, dos versos 21 aos 24. Até quando verei o estardate e ouvirei a voz de trombeta? Deverás o meu povo insensato, já não me conhece, são filhos ignorantes, não têm entendimento, são sábios para fazer o mal, mas não têm conhecimento nem sabedoria para fazer o bem. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, e os céus não tinham nenhuma luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum. Todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas pela presença do Senhor dos Exércitos e pela sua intensa ira, diz o Senhor. Olha para você ver. Não havia homem, o céu sem brilho, a terra escura, vazia, como se fosse no princípio, lá na criação. Para você perceber que a ira de Deus, quando cai sobre o ser humano desobediente, ela devasta todo o ambiente. Ela devasta todo o local. Aqui no livro, né? No livro, deixa eu só pegar aqui. Educação, páginas 180 e 183.
vai falar assim: a Bíblia e a Bíblia só dar-nos uma perspectiva correta dessas coisas. Ali estão reveladas as grandes cenas finais da história de nosso mundo. Acontecimentos que já estão projetando suas sombras diante de si, fazendo ruído de aproximação com que a terra treme e o coração dos homens desmaia de dor. Interessante que essas cenas é baseado nas profecias relacionadas ao capítulo 11 de Daniel. Ellen White diz que quase atingiram o seu cumprimento completo. Quase. Ou seja, são várias cenas que aconteceram no período do tempo. Desde os tempos dos patriarcas até o nosso tempo atual, tem acontecido eventos específicos baseados nas profecias, relevante ao nosso tempo e ao tempo passado. Nós temos que entender, irmãos, que existem profecias que aconteceram para aquele tempo específico, existem profecias que teve a conclusão no nosso tempo atual, como a profecia das 2.300 manhãs, como a profecia dos 1.260 dias. São profecias que decorreram do antes de Cristo até depois de Cristo. Nós temos que entender que existem profecias no livro de Apocalipse que são para os nossos dias. Existe destruição que são para os nossos dias. Existe a profecia do fechamento da porta da graça, que desde Gênesis até o Apocalipse, ela é discreta. Ela descreve a própria palavra de Deus, como diz aqui, a Bíblia, somente a Bíblia. Ela descreve esses eventos. Aqui diz assim: então se cumprirá o propósito de Deus, os princípios do seu reino serão honrados por todos debaixo do sol. Quais são os princípios do reino de Deus? Os princípios do reino de Deus é a obediência à lei de Deus, a obediência aos seus mandamentos. Eu quero abrir em 2 versículos aqui, que está aqui, um em Isaías 60, verso 18. Isaías 60, verso 18. Deixa eu só pegar aqui. Isaías 60, verso 18, que diz: não se ouvirá mais de violência na tua terra, nem de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas chamarás louvor. Essa é a promessa para aqueles que obedecem à lei de Deus, para aqueles que estão obedientes diante de Deus. E agora nós vamos em Isaías 54, verso 14. Isaías 54, verso 14. Isaías 54, verso 14, que diz assim: em justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque não temerás, e do terror, porque não chegarás perto de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós obedecemos o Senhor, todas as coisas que devem acontecer ao tempo que nós vivemos, não chegarás até nós. O justo será protegido pelos anjos celestiais, pela mão poderosa de Yahvé. Aqui diz: os profetas a quem foram reveladas estas grandes cenas anelavam compreender sua significação. Eles inquiriram e trataram diligentemente, indagando que o tempo, ou que a ocasião do tempo, o Espírito de Cristo estava neles e indicava, as quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro 10 a 12. Capítulo 1, 10 a 12. A nós
que nós chamamos, nas vésperas do seu cumprimento, de quão profunda a importância, de quão vivido o interesse são estas diligentemente de coisas vindouras, fatos pelos quais, desde que nossos primeiros pais se retiraram do Éden, têm os filhos de Deus vigiado e esperado, e ansiado e orado. Por isso, essa nossa mensagem, a mensagem que nós temos que levar ao povo. Qual é esta mensagem? A mensagem de obediência. Nós temos que estar em paz com Deus, nós temos que obedecer à voz do Altíssimo. Nós temos que obedecer à voz do Altíssimo. Nós temos que andar em estrita obediência diante de Deus. Por isso que eu convido a você. Você que está com dúvida diante de Deus, se é para servir ou não, entregue o seu coração a Ele. Entregue a sua vida completamente ao Senhor. E Ele sabe o que vai fazer. Como fez Davi, Deus deu a duas escolhas: ou cair na mão dos filisteus, ou cair na mão do Senhor. Diz o profeta Natan. E Davi fez a melhor escolha. Preferia cair nos braços do Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, cair nos braços do Senhor. Nós possamos tomar uma decisão dia após dia de obedecer e ser fiel diante de Deus. Não existe aquela pessoa que diz que vive pela graça e continua nas práticas errôneas do mundo, desobedecendo os mandamentos de Deus, matando, roubando, adulterando, praticando fornicação, não guardando o sábado, falando falso testemunho, cobiçando as coisas do teu próximo, tudo isso. E no final da vida ir para o céu. Não existe essa. Nós temos que viver em estrita obediência. Deus abre a porta da graça todos os dias para nós. Mas um dia essa porta da graça vai se fechar. E a pergunta é: você estará pronto no dia que ela se fechar? Você estará com o Senhor ou com os inimigos do seu Senhor? Pense, reflita. O Senhor te chama. Um abraço, fica com Deus e um ótimo sábado na presença do Senhor. Oremos. Graças te damos, ó Pai, que essas tuas palavras estejam em nossos corações e que o nosso desejo, Senhor, é estar preparado, estar em paz contigo. Que nós possamos viver, Senhor, em estrita obediência para contigo. Abençoa, Senhor, cada pessoa que irá assistir essa mensagem, esse pequeno estudo, e que o teu bom Santo Espírito, Senhor, possa estar conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço, meus irmãos.